A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículos 15 e 16, que diz: Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Nós estamos falando sobre o tema de fé, gratidão e prontidão. No episódio anterior, nós falamos sobre fé, aumentando o aumento da fé, e agora nós vamos falar sobre o poder da gratidão, que está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, está do versículo 11 até o versículo de número 19, que vai falar da cura, de 10 leprosos. Nós vemos que a gratidão é o reconhecimento da bondade, e a nós dirigida, e a disposição de perceber o favor no qual fomos alvos. Então, a gratidão é admitir que recebemos benevolência e reconhecer também o doador. Então, na gratidão, tanto reconhecemos que recebemos uma dádiva, com uma bênção, admitindo o seu valor e as intenções do doador. Em contrapartida, a ingratidão ela é o não reconhecimento do benefício, não admiti-lo, o recebido, e não retribuir o favor. Então, a ingratidão é quando vemos falhas no benefício, pondo em dúvida o motivo do benfeitor, e pagamos o bem com o mal. Então, a atitude semelhante encontramos em Israel, no deserto, quando eles estavam satisfeitos com Deus, quando não estavam satisfeitos com Deus, assumindo sempre uma postura de murmuração, o tempo todo reclamando, murmurando. Então, isso demonstra essa ingratidão. Então, a narrativa desse texto, que dá a cura dos leprosos, Jesus ele vai nos ensinar o poder da gratidão. Então, nós vamos ver que algumas lições. A primeira é que 10 pessoas semelhantes. Então, Jesus ele deveria estar, seguindo o caminho tradicional dos peregrinos que iam para a Galiléia, a Jerusalém, e normalmente eles contornavam Samaria, pois os samaritanos eram considerados impuros pelos judeus. Lá em Lucas capítulo 9, no versículo 51 a 56, Jesus já havia tentado passar em Samaria, mas não fora bem recebido pelos habitantes daquela cidade. Então, Lucas ele relata, que ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados, foram curados da lepra ali. Então, isso é o versículo 12 ao 14 de Lucas 17. Então, seguindo toda essa leitura, nós vamos ver que, como aqueles 10 homens eram semelhantes, todos estavam contaminados pela lepra, doença que os levaria à morte, todos eles saíram ao encontro de Jesus, confiante de que ele poderia curá-los. Todos gritaram de longe, para Jesus: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Todos são vistos por Jesus, quando diz ao vê-los, todos obedecem à ordem de Cristo e vão procurar o sacerdote. E todos são curados de forma completa e imediata. Então, a condição e a circunstância daqueles homens, portanto, era semelhante, levando-os a encontrar a solução que viria da mesma pessoa. E nós vamos ver que dentro dessa lição, nós vamos ver que havia ali uma pessoa diferente, a segunda lição. Então, os 10 leprosos, eles foram curados
mas somente um voltou para agradecer. Né? Quando diz no versículo 15 e 16, o que é o nosso texto devocional, um dos 10, vendo que fora curado, voltou e, dando a glória a Deus, em alta voz, prostrou-se o rosto em terra, né, aos pés de Jesus, agradecendo-lhes. E este era samaritano. Então, ele viu, né, voltou, glorificou, prostrou-se e agradeceu a Deus. Né? Somente quem percebe de onde Jesus o tirou, né, e em quem o tornou, é capaz de adorar a Deus por tamanha salvação. Né? Por isso que nós devemos sempre estar lembrando de onde o Senhor nos tirou, né? Porque é uma ingratidão não lembrarmos de onde o Senhor nos tirou e até onde Ele nos tem nos colocado. Então, há 3 detalhes a serem observados sobre a gratidão. Primeiro, ela é praticada pela minoria. Apenas 10% dos favorecidos voltaram para agradecer. Todos pedem, né? Muitos recebem, poucos agradecem. Segundo, né, é a base da verdadeira adoração a Deus. Né? Podemos louvar sem gratidão, mas não podemos ser gratos sem louvor e adoração. Então, nossa gratidão é a Deus por meio de Jesus. Então, a gratidão daquele homem foi pública e acompanhada de humildade. Né? Então, a gratidão é o único tesouro dos humildes. A terceira lição é que a gratidão vem de quem menos espera. Né? Lucas ele vai enfatizar no versículo 16. E este era samaritano, né? Um povo misto, odiado pelos judeus. Né? Tratava-se, portanto, de um estrangeiro sem formação religiosa, sem teologia, sem privilégios espirituais. Então, Lucas ele segue revelando que a salvação de Deus é para todos, em especial para aqueles que, em geral, estão à margem do holofote da religiosidade, né, institucionalizada, então, né, ou até mesmo da sociedade. Né, a esta altura, percebemos, né, quantas pessoas diferentes Jesus já havia abençoado. Né? E o outro ponto é que 10 pessoas avaliadas, todas elas foram avaliadas. Né? Quem recebe as bênçãos de Deus deve se conscientizar de que ele está atento. Né? No versículo de número 17 e 18, Jesus diz: Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem o voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então Jesus ele sabia, né, quantos leprosos haviam sido curados. Né? Se temos o hábito de contar os atos bons que praticamos, Jesus também tem. Né? Ele constata que 90% dos curados não voltam para agradecer. Né? Trata-se de um gesto de ingratidão e de infelicidade. Né? Os infelizes são ingratos. Né? Isso faz parte da infelicidade dele. Então, a ingratidão é filha da soberba. Então, que nós possamos ser gratos em todo momento, né? E não ingrato, não ser, né, uma pessoa soberba, uma pessoa que não agradece a Deus. E o outro ponto é que é uma pessoa recompensada. Jesus ele disse ao curado agradecido, né? Versículo 19: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, trata-se de uma salvação completa, envolvendo corpo e alma. Né? O ex-leproso agradecido, ele recebeu a cura da sua alma, né? E seus pecados foram perdoados, recebendo a salvação eterna. Então, a gratidão a Deus abre as portas para as bênçãos maiores. Né? Quem é grato é mais feliz e mais abençoado por Deus. Então, desse fato, né, podemos concluir que a bênção recebida pelo homem não foi apenas a cura da sua lepra física, mas a salvação da sua alma, como também a gratidão, né, como disposição de mente para olhar para Deus, né, para o que Deus havia feito, né, em sua vida. Então, uma pessoa recompensada. O Senhor ele não quer só curar, né, a enfermidade, ele quer curar também a enfermidade na alma. Né? Ele quer dar bênçãos maiores e bênçãos essas, né, sem medida. Então, aquele homem não foi curado só fisicamente, mas ele recebeu a salvação da sua alma. Então, entenda que os milagres do Senhor é para demonstrar o seu poder, a sua soberania,
né? Mas o intuito é de salvar a alma, é não só de curar, mas de salvar aqueles que estavam perdidos, estão perdidos. Então, nós possamos ter essa atitude de gratidão, de ser grato, porque a gratidão deve ser a reação daqueles que foram limpos pela graça de Jesus. Então, o salvo ele é grato a Deus, né? Porque percebe que foi purificado. Então, que nesse dia nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Não ser aqueles que recebem as bênçãos do Senhor ou se busca o Senhor só por causa de bênçãos, né? Nós devemos buscar e adorar o Senhor pelo que Ele é. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a necessidade da prontidão. Ai, que Deus te abençoe nesse dia. Fique com essa palavra.